Olá, o meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou professora, pesquisadora e completamente apaixonada por literatura. Esse é o canal Mundos Possíveis. O objetivo do canal é compartilhar com você as minhas leituras, conversar sobre literatura clássica e também sobre literatura contemporânea, dando dicas, sugestões e trazendo embasamento teórico e crítico para aprofundar as leituras. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. O vídeo de hoje é mais um da série de vídeos sobre literatura contemporânea. Então, são as minhas sugestões de leituras dos escritores da atualidade, escritores que estão super vivos por aí, que a gente pode encontrar na padaria, no teatro, no museu, na rua, enfim. Esses vídeos têm um formato mais ou menos como resenha, então são mais breves, né, um pouquinho mais curtos do que os vídeos de análise que a gente faz aqui no canal. Como sempre, na descrição do vídeo eu deixo as referências bibliográficas e os links referentes à obra que a gente estiver analisando. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esse livro aqui, que chama A Resistência, do escritor brasileiro Julian Fuchs. Esse jovem que vocês podem ver aqui, nasceu em São Paulo em 1981, de pais argentinos que fugiram da ditadura no país vizinho e vieram para o Brasil, encontraram aqui uma outra ditadura terrível também. Julian é contista e romancista. Seu primeiro romance foi publicado em 2004 e nesses mais de 10 anos aí de carreira, ele tem recebido várias indicações a prêmios literários importantes e como a gente pode ver aqui, né, na capa do livro, esse livro, A Resistência, foi agraciado com o Prêmio Jabuti em 2016. Assim como vários outros escritores dessa nova safra de autores, o Julian tem uma formação bastante sólida no que se refere aos estudos literários. Ele é formado em jornalismo pela USP e tem mestrado e doutorado em teoria literária. Aí você, leitor, pode se perguntar, né? Por que isso é importante? Mas é importante sim. Quando a gente faz a leitura das obras do Julian, a gente percebe um questionamento ou uma reflexão próprias do fazer literário. Então ele não está só contando uma história, não é só uma narrativa, mas ele está refletindo sobre o próprio fazer, né? O que é fazer literatura, o que é escrever. Então é importante a gente fazer essas observações durante a leitura da obra. Esse livro, por exemplo, do Julian, ele fica a meio caminho entre o romance e o ensaio. É romance, claro que é romance, tem uma narração, uma história, personagens bem elaboradas, a gente acompanha a fluidez e a transformação na vida dessas personagens. Mas também é um ensaio, no sentido de que o tempo todo questiona, problematiza e reflete sobre a própria literatura, sobre o fazer literário, sobre aspectos que a gente pode chamar de teóricos da construção ficcional. Então, esses dois caminhos a gente tem que ter sempre em mente. Ele conta uma história, mas também conta a história do escrever este romance. Esse é um ponto-chave para fazer a leitura dessa obra. O nosso narrador tem pais argentinos, que fugiram da Argentina e vieram para o Brasil durante o período da ditadura. Parece familiar? Sim. São dados autobiográficos. Quando a gente procura a biografia do Fuchs, está lá, né? E aí, o que acontece? A gente tem esses dados que são biográficos, dados da realidade, que vão servir de mote, de base para essa história que o nosso narrador vai contar. E assim como o escritor, o narrador tem um irmão adotado, não é? É a realidade servindo como base aí para a produção da história. E aí, o que acontece é que esse irmão adotado possivelmente é filho de pais argentinos presos pela ditadura. Então, possivelmente, essa criança foi retirada da sua mãe ao nascer nos porões da ditadura argentina, como acontecia nos porões da nossa ditadura aqui, e ele é dado para a adoção. O nosso narrador vai, então, empreender uma busca pela história desse irmão. Então, esse é o mote da nossa narrativa. O narrador ele quer reconstruir essa história do irmão adotado. E é aí que entra a ficção. Porque se fosse só a realidade, era um documento histórico, não é? O que o Julian faria, o que o escritor faria, era selecionar todo o documento, todos os documentos, as fotos, aquele material historicamente palpável, real, juntaria tudo e a gente teria um arquivo sobre a vida desse irmão. Mas aí é que está.
O que a gente tem aqui é uma história real, que parte de dados, de índices de realidade, mas que se faz literatura na linguagem, porque literatura é linguagem. É a linguagem que vai transformar o real em ficção, em literatura, porque o real resiste também. A linguagem é que vai transformar e tornar o real ficção. Eu vou ler o primeiro trechinho que eu selecionei, que é o comecinho mesmo do romance, capítulo 1. Vamos lá. O romance, então, começa assim. Meu irmão é adotado. Mas não posso e não quero dizer que meu irmão é adotado. Se digo assim, se pronuncio essa frase, que por muito tempo cuidei de silenciar, reduzo o meu irmão a uma condição categórica, a uma atribuição essencial. Meu irmão é algo. E esse algo é o que tantos tentam enxergar nele. Esse algo são as marcas que insistimos em procurar, contra a vontade, em seus traços, em seus gestos, em seus atos. Meu irmão é adotado. Mas não quero reforçar o estigma que a palavra evoca. O estigma que é a própria palavra convertida em caráter. Não quero aprofundar sua cicatriz. E, se não quero, não posso dizer cicatriz. Poderia empregar o verbo no passado e dizer que meu irmão foi adotado, livrando-o assim do presente eterno, da perpetuidade. Mas não consigo superar a estranheza que a formulação provoca. Na leitura desse primeiro parágrafo, já tem uma coisa para a gente observar, né, com bastante atenção, que é o campo semântico, né, que o narrador utiliza. Quando ele diz frase, verbo, palavra, tempo passado, tempo presente, repete palavra, esse é o campo semântico do fazer literário. É o campo semântico da linguagem. Então, é da linguagem que ele está falando aqui. E ele está atribuindo um poder enorme à palavra. Porque escolher a palavra é adotado, né? Ou foi adotado, cicatriz. Escolher a palavra determina o que esse irmão é. Determina o que é essa construção literária, determina o que é a realidade, atribui sentidos à realidade. Então, a reflexão sobre o fazer literário já está aqui presente no primeiro parágrafo, o leitor tem que estar atento à maneira como isso vai se desenvolver ao longo da narrativa. Aí vou ler mais um trechinho, que é a continuação desse primeiro capítulo. A opção que resta é a mais pronunciável entre as possíveis. É a que causa menos inquietação, ou a que melhor a esconde. Meu irmão é filho adotivo. Há uma tecnicidade no termo filho adotivo, que contribui para a sua aceitação social. Há uma novidade que, por um átimo, o absolve das mazelas do passado, que parece limpá-lo de seus sentidos indesejáveis. Digo que meu irmão é filho adotivo. E as pessoas tendem a sentir com solenidade, disfarçando qualquer pesar, baixando os olhos como se não sentissem nenhuma ânsia de perguntar mais nada. Talvez compartilhem da minha inquietude. Talvez, de fato, se esqueçam do assunto no próximo gole ou na próxima garfada. Se a inquietude continua a reverberar em mim, é porque ouço a frase também de maneira parcial. Meu irmão é filho. E é difícil aceitar que ela não termine com a verdade tautológica habitual. Meu irmão é filho dos meus pais. Estou entoando que meu irmão é filho. E uma interrogação sempre me salta aos lábios. Filho de quem? É a partir daqui, então, que se desenrola a investigação em busca dessa resposta. O nosso narrador se torna uma espécie de detetive, né? Detetive, uma figura tão importante no gênero romance, e o nosso narrador, como todo detetive, é um questionador. Ele questiona todos e tudo o tempo todo. Então, ele questiona, por exemplo, a verdade da narrativa contada pelos pais. Porque quando ele ouve o pai, é uma história, quando ele ouve a mãe, existem aí umas pequenas nuances que são diferentes. Ele questiona o próprio conceito da história oficial, questiona o próprio fazer
literário questiona a imaginação, o poder da memória, o poder da palavra e a própria literatura. Esse irmão do nosso narrador, ele nasce nos anos 70, então o pano de fundo, o tempo histórico, né, ao qual o romance se refere, é o das ditaduras latino-americanas. Portanto, obviamente, existem algumas passagens no romance que são bastante pesadas, no sentido em que vão descrever os sofrimentos impostos por esse regime repressor, opressor, violento, que torturava mulheres grávidas, né? Como se isso fosse uma coisa habitual. Então, qualquer ser humano que tenha o mínimo de empatia por outro ser humano, na leitura do romance vai encontrar alguns trechos aí que carregam o peso, não é, desse momento histórico. Eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo do segundo capítulo. Não quero imaginar um galpão amplo, gélido, sombrio. O silêncio asseverado pela mudez de um menino franzino. Não quero imaginar a mão robusta que o agarra pelas panturrilhas, os tapas ríspidos que o atingem até que ressoe seu choro aflito. Não quero imaginar a estridência desse choro, o desespero do menino em seu primeiro sopro, o anseio pelo colo de quem o receba. Um colo que não lhe será servido. Não quero imaginar os braços estendidos de uma mãe em agonia. Mais um pranto abafado pelo estrondo de botas contra o piso. Botas que partem e o levam consigo. Some a criança, resta a amplidão do galpão, resta o vazio. Não quero imaginar um filho como uma mulher em ruína. Prefiro deixar que essas imagens se dissipem no inaudito dos pesadelos. Pesadelos que me habitam, ou que habitaram uma cama vizinha a mim. Nesse momento, o nosso narrador está falando do irmão que dormia no quarto com ele na cama ao lado. Observem como ele vai descrever uma cena que ele imagina. Não existem registros, ele não sabe como é que isso aconteceu, mas ele vai imaginar essa cena. Outro ponto bastante importante para se observar na leitura é o questionamento feito sobre o poder da memória, que é um poder criador, no sentido de que muitas vezes o fato em si, né, vai ser elaborado e reelaborado, e também um poder destruidor, porque muitas vezes a memória simplesmente apaga fatos, principalmente os mais traumáticos. Essa questão da memória ela é muito importante e permeia a maioria dos escritos que partem da questão do real, que tem narrativas biográficas ou autobiográficas, narrativas que carreguem um forte teor testemunhal. No capítulo 2, no finalzinho do capítulo, temos um exemplo sobre essa questão, quando o narrador nos conta sobre uma viagem de carro que ele estava fazendo na infância. Estava o narrador, o irmão adotado, a irmã e mais uma prima e alguém estava dirigindo o carro. E aí a prima fica falando, nossa, mas como você é diferente do seu irmão? Porque você e a sua irmã se parecem muito, mas o seu irmão é muito diferente. E a prima fica lá falando. E aí, qual é a resposta do nosso narrador criança? Ele olha para a prima e diz, ele é adotado. Tá, climão no carro, silêncio, ninguém sabe como reagir. Em casa era uma coisa que eles tratavam com uma certa naturalidade. Desde que o menino era muito pequeno, ele sabia que era adotado. Mas dizer isso para os outros acaba chocando e virando uma complicação. Então eu vou ler esse trechinho para vocês. Na minha lembrança, os olhos do meu irmão estavam lacrimosos. Mas desconfio que essa seja uma nuance inventada, acrescida nas primeiras vezes que rememorei o episódio, turvado já por algum remorso. Ele estava sentado no banco da frente. Se chorava, de certo continha qualquer soluço e escondia as lágrimas com as mãos. Ou voltava o rosto para a janela, extraviava a vista em presumíveis pedestres. O caso é que não me olharia, não viraria para trás. Talvez fossem os meus os olhos lacrimosos. Percebam que o uso do talvez e do se marca essa indefinição. Ele não tem certeza se isso é uma memória do que aconteceu ou se isso é uma memória misturada com remorso, misturada com ter inventado essa cena. A gente não tem como saber, se nem ele que é o narrador
sabe o quanto disso é verdade e o quanto não é. Nós, como leitores, não é, vamos também vivendo essa mistura, esse amálgama de lembrança com sentimento, com rememoração de realidade e imaginação. É sempre muito importante, como leitores, que nós observemos com atenção o título das obras. O título do poema, o título do romance é sempre bastante importante. Então, quando eu pego aqui o meu livro, e ele chama A Resistência, eu, como leitora, preciso me perguntar: que resistência é essa? O que é resistir? É resistir a algo? É resistir a alguém? O que resiste nessa obra, não é? Que resistência é essa? Então é importante a gente fazer essa pergunta. Em vários momentos do romance, o próprio narrador propõe respostas possíveis a essa pergunta. Então, o leitor, atento, antenado, conforme estiver fazendo a leitura, tem que observar o verbo resistir. Toda vez que o verbo resistir aparece, é claro que ele está, né, fazendo uma referência ao próprio título do romance. E aí eu destaquei um trecho, já na página 79, no capítulo 26, e esse capítulo começa assim: é preciso aprender a resistir, nem ir, nem ficar. Aprender a resistir. Penso nesses versos em que meu pai não poderia ter pensado. Versos inescritos na época. Versos que lhe faltavam. Penso em meu pai na última reunião clandestina que lhe coube presenciar. Quieto entre militantes exaltados, abstraído do bulício das vozes. Resistir. Quanto em resistir é aceitar impávido a desgraça. Transigir com a destruição cotidiana, tolerar a ruína dos próximos. Resistir será aguentar em pé a queda dos outros? E até quando? Até que as pernas próprias desabem? Resistir será lutar apesar da óbvia derrota? Gritar apesar da rouquidão da voz? Agir apesar da rouquidão da vontade? É preciso aprender a resistir. Mas resistir nunca será se entregar a uma sorte já lançada, nunca será se curvar a um futuro inevitável. Quanto do aprender a resistir não será aprender a perguntar-se? Nesse trecho, além dessa possível, né, explicação sobre o que é essa resistência, esse resistir que dá título ao livro, também o leitor atento tem que observar que ele vai dizer assim: penso nesses versos. Versos? Que versos? Que versos são esses? E esses versos referem-se, muito possivelmente, a um poema do poeta super controverso e polêmico americano chamado Bukowski. Ele tem um poema que chama Aprende-se. E aí a primeira estrofe do poema é: aprende-se a resistir, porque não resistir é entregar o mundo na mão deles. E eles são menos que nada. É um poema incrível, tá lá no link depois para vocês lerem o poema todo, né? Então observem como a gente tem outras vozes que vêm se juntando a essa narrativa. O nosso narrador agrega a voz dos pais, dos relatos, das cartas, dos documentos, tem essa voz do poeta, a gente tem várias vozes que vão aqui ajudando a construir essa narrativa. Importante ao leitor procurar a voz do irmão. O romance não é sobre o irmão? Cadê a voz desse irmão, né? Vou deixar aí a pergunta para o leitor responder depois. Pensando então nessa questão do título, né, sobre a resistência, são muitas as resistências nessa obra, né? São muitas coisas que resistem aqui. Uma delas, que é certamente importantíssima, é a memória das tragédias que foram as ditaduras latino-americanas e que não podem ser esquecidas, não é? Essa memória das ditaduras, ela precisa resistir para que os imbecis de plantão não brinquem com algo tão sério, né? É preciso trazer sempre essa memória. A narrativa também resiste, né? Ela resiste ao uso dos documentos, das fotos, né? O nosso narrador poderia ter, de uma certa maneira, acrescido esta realidade palpável na sua obra, mas não. Ele deixa a palavra, é a palavra que resiste, a narrativa resiste. Essa busca por uma história que seja definitiva, uma história que seja fechada, redutora,
também resiste, não é isso que a gente vai encontrar nesse romance. Tudo isso resiste para que na língua a tensão entre essas forças de memória e de esquecimento, de realidade e ficção, seja uma potência realmente criadora. Criadora da grande resistência dessa obra, que é a literatura. É a literatura que resiste, né? Durante muito tempo falou-se que o livro ia acabar, que a literatura ia acabar, que o romance ia acabar, mas nada disso acabou. Tá aqui o romance, é um romance de literatura, é isso que o Fuchs entrega pra gente, é uma obra de literatura em formato de livro, né? Tá aqui, resistindo bastante bravamente. Antes da gente encerrar, eu queria chamar a atenção de você, leitor, para o vídeo que a gente fez sobre o livro do Marcelo Rubens Paiva, o Ainda Estou Aqui. Você que leu o livro do Marcelo ou assistiu o nosso vídeo e aí está me ouvindo falar desse livro agora, certamente, né, percebeu aí que existem várias semelhanças entre essas duas obras, e existem mesmo. É muito bacana a gente fazer a leitura dessas duas obras de maneira comparada. Pontos em comum. Primeiro, o tempo no qual as duas narrativas se passam, que é o período da ditadura, né? No Rubens Paiva, no Marcelo, principalmente ali nos anos 60 e 70, e aqui na Resistência, a partir dos anos 70. Nas duas obras, os narradores, em primeira pessoa, buscam identidades que foram perdidas ou que foram roubadas por essa ditadura. Nas duas histórias existe uma tentativa de reconstruir, a partir da memória, mas unindo com a ficção e com os recursos da própria literatura, uma história que faça sentido. Os dois narradores são reflexivos, são questionadores sobre o próprio fazer literário, sobre as questões teóricas da literatura. E as duas obras foram publicadas no mesmo ano, concorreram juntas, né, ao Prêmio Jabuti e a vários outros prêmios de 2016. Agora, o que mais importa não é o que essas duas obras têm em comum, mas é o que elas têm de diferente. Porque a riqueza da literatura e da humanidade está aí, está nas diferenças. Então, apesar de inúmeras semelhanças, a grande sacada das duas obras é que elas tratam a forma literária de maneira diferente. Então, a leitura do Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, e da Resistência, do Julian Fuchs, elas se apresentam de maneiras muito distintas. Mesmo que a temática, que o contexto histórico, que o pano de fundo seja o mesmo, e que várias questões, inclusive literárias, sejam as mesmas, a forma, a maneira, a linguagem que os dois escritores encontram para expressar as suas histórias, ela é bastante distinta. E as duas são incríveis. Isso que é muito bacana. Então fica aí para o leitor a dica. Quanto mais o leitor vai ficando experiente, mais atento, mais ele vai se atendo mesmo às questões da forma. Então fica a dica aí para o leitor. Espero ter despertado em vocês a vontade de ler esse livro, que é muito bacana. Assinem o canal, curtam e compartilhem bastante o vídeo e façam também os seus comentários de leitura, que eu vou adorar poder receber. Até a próxima!